Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como viver de dividendos já com as ações da Petrobras. E existe um fator aqui, pessoal, que pode fazer a Petrobras pagar mais de R$ 30 por ação. Já imaginaram isso? Ter 100% do seu capital reavido apenas com dividendos, fora também o grande potencial de valorização que as ações da Petrobras possuem com este novo projeto. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque aí para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar esse fator poderoso que pode fazer a Petrobras gerar muito retorno para os investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui ao que interessa, falar sobre as ações da Petrobras. A Petrobras, pessoal, é uma das posições da carteira do canal. E perceba, tá? Que hoje a Petrobras representa 10% da carteira total. Então é uma quantidade tecnicamente significativa, né? Que eu já venho montando posição aí na Petrobras já faz um tempinho, desde quando a empresa engatou esse ciclo de baixa. E as compras que eu fiz foram bastante interessantes. Antes da gente falar sobre múltiplos, perspectivas, potencial, precisamos entender como a Petrobras ganha dinheiro. Qual que é o carro-chefe aqui na empresa? Porque todo mundo, quando fala de Petrobras, a primeira coisa que vem na cabeça é governo. É governo de esquerda, governo de direita. Esqueçam esses fatores, pessoal. Vamos focar em como a empresa ganha dinheiro. Quando a gente olha aqui, ó, para a receita da Petrobras, a gente percebe que a maior parte da receita da empresa está no petróleo e os seus derivados. Tecnicamente, 100% da receita, né? Então, quando você olha para a Petrobras, você tem que ficar vidrado no preço do barril do petróleo. É aqui que vai ditar, de fato, os resultados futuros da empresa, de lucro líquido, dividendos, né? E tudo o que acontecer aqui na Petrobras. E perceba que quando a gente dá uma olhadinha aqui na composição de receita da empresa, é gigante, 123 bi de receita, e perceba que 74% dessa receita está no Brasil, no mercado doméstico. Então o pessoal fala aí dessa tarifação do Trump, mas perceba que os Estados Unidos tem uma pouquíssima relevância na receita da empresa. Então zero receio neste quesito, tá? Quando a gente olha aqui para o Brent, pessoal, vocês não podem apenas se deixar levar pela obviedade, olhar ali de uma forma simplista, tá? Porque, de fato, se nós olharmos aqui a grosso modo, você vai pensar o seguinte, né? Ah, se o preço do petróleo desabar, a Petrobras é prejudicada. Se o preço subir, ela é beneficiada. E você não está errado. Portanto, existem aqui fatores que você não pode esquecer de analisar. O primeiro é a flutuação do preço da commodity. Por exemplo, né? Hoje a Petrobras ela está bem mais protegida contra essas flutuações do que antigamente. Por quê? Porque antigamente, pessoal, né? Tecnicamente a empresa tinha uma dívida líquida muito mais elevada. Hoje a dívida líquida aqui da Petrobras está extremamente mais controlada. Ela tinha um custo médio por extração mais alto. Hoje o custo médio de extração da Petrobras é na faixa, tá? De $28 o barril. E ela explicita isso muito bem aqui na análise de resultados do primeiro trimestre de 2025. Quando vocês vão lá no final, ela coloca o custo médio por extração de barril, que fica na faixa de $28. Simboliza que para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir para abaixo de $28, o que é extremamente improvável disso acontecer por um longo período. Eu não digo que é improvável de nunca acontecer, mas é que é improvável de acontecer por um longo período, pessoal. Perceba que quando isso aconteceu, o preço rapidamente voltou para cima. E vocês sabem por quê? Justamente porque existe um fator que, se o preço de qualquer commodity cair a tal ponto de inviabilizar
a produção de empresas do setor, o mercado obrigatoriamente joga essa commodity para cima e tem quase que um efeito de proteção, né? Porque a commodity fica tão amassada que isso faz com que a empresa paralise seu estoque, paralise sua produção, porque não compensa vender aquela commodity, aquele produto, a um preço tão baixo. Isso prejudica a economia real e o mercado é obrigado a fazer o preço dessa commodity voltar para cima novamente. Isso mostra para nós, tá? De que por mais que sejam empresas majoritariamente cíclicas, elas têm as suas proteções. Por quê? Porque mostra que mesmo em cenários de dificuldade, elas sempre vão se recuperar. E como no caso aqui, tanto o lifting cost, né, e esse custo médio por extração de barril segue diminuindo, mostra para nós que a Petrobras tem ficado menos dependente aqui do preço. Quanto mais cair este custo médio por extração de barril, menos risco a Petrobras vai ter com relação ao petróleo, porque o petróleo precisaria cair muito para que a empresa tivesse prejuízo, o que hoje é impossível, tá? De ficar nesse preço por muito tempo, diferentemente de antigamente, onde o preço do barril médio aqui da empresa, o custo médio por barril, ficava acima de 45 a 50 dólares. E de fato a Petrobras poderia ser prejudicada, mas não é o caso atual. Perceba aqui, ó. O preço do petróleo está sendo negociado ligeiramente acima do que nos anos de 2016, tá? No ano de 2016, o petróleo ficou aqui em 55, ficou aqui, ó, nessa região de 54 e a Petrobras tinha prejuízo. Hoje não. O petróleo está em 66 dólares, está nas suas baixas, né? E perceba que a empresa está tendo lucro, resultados operacionais muito elevados. Olha só quando a gente pega aqui, ó, o segundo trimestre de 2025, pessoal, perceba que a Petrobras ela teve um EBITDA de 9,2 bilhão de dólares. Pablo, por que tudo isso? Justamente por conta do custo médio de extração. A Petrobras tem feito uma gestão boa, tem reduzido, né, o seu custo médio e isso fez com que a empresa não precisasse de ter um preço tão alto, diferentemente de outras petrolíferas, né, como a PetroRecôncavo e a PetroRio, que negociam com custo médio por extração mais elevado. É por isso que, particularmente dentre essas petrolíferas aqui no Brasil, eu escolho a Petrobras, tá? Agora, quando a gente baseia-se aqui, né, por outros tipos de análise, a gente percebe aqui, ó, EBITDA muito grande, 9,2 bilhões de dólares. Quando a gente coloca aqui, né, 9,2 bi e multiplica pelo dólar atual, a Petrobras tem lucrado em EBITDA por trimestre 49 bilhões de reais, o que se eu multiplicar por 4, isso nos dá, pessoal, 199 bi de EBITDA, quase 200 bilhões. Vamos analisar agora o valuation da Petrobras, pegando aqui, ó, indicador EV sobre EBITDA, que a gente olha muito, né, para ações do setor cíclico, a média da empresa é ser negociada em 7,54, correto? Muito bem. Caso hoje a Petrobras fosse negociada, né, pela sua média de EV sobre EBITDA, isso daria para nós, né, consequentemente descontando a dívida líquida, um valor de mercado de 1,1 trilhão de reais. O que se eu dividir pelo valor de mercado atual, na faixa aqui, né, consequentemente de 424 bilhões, temos um potencial de alta de 178% para a empresa ser negociada pelo seu preço justo. Utilizando outras métricas, provando que a Petrobras também está barata, preço justo do Graham, 22,5 vezes EBITDA por ação e vezes valor patrimonial. Temos aqui um preço justo de R$ 83, que dividido aqui, né, pela cotação atual de R$ 31, potencial de alta também de 169%. Pegue o ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa com o PL. Quanto menor, né, o PL em relação à taxa de crescimento, melhor pelo indicador do Pegue Ratio do Peter Lynch. Taxa de crescimento médio da Petro, 1 menos payout, vezes ROIC na faixa de 13, né? Ou seja, ó, vamos lá, 1 menos payout, vezes ROIC na faixa de 13%, a média da Petro, crescimento médio de 9,1% ao ano. Então, né, quando a gente pega aqui um EV sobre EBITDA de 4,12 e divide aqui por 9,1%, pegue o ratio de 0,45. Lynch falava que abaixo de 1 está barato e abaixo de 0,50 é uma verdadeira pechincha. Então olha que Petrobras está extremamente redescontada. E o retorno embutido no preço da ação pode ser muito poderoso, porque hoje a empresa, se o preço do barril do petróleo estiver acima de 40 dólares, ela paga o mínimo para o acionista, um dividendo mínimo prioritário de 4 bilhões de dólares. Se eu multiplicar isso aqui pelo dólar atual e supor que o operacional será parecido nessa mesma faixa, podemos ter aqui para a Petro, tá,
de uma forma majoritária, um dividendo de 10,2% de forma anualizada em um cenário conservador, supondo um crescimento embutido de mais 0,091, né? Ou seja, 9,1% ao ano, temos um retorno embutido no preço da ação de 19,34% ao ano no longo prazo. E perceba que eu estou sendo bem conservador, porque nos últimos 10 anos a Petrobras entregou 1.285% de retorno. E grande parte desse retorno embutido foi devido ao dividendo, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a taxa anual equivalente, você colocar aqui na calculadora 1.275% de retorno numa lupa, né, de 10 anos, nós temos aqui 29,97% ao ano de retorno. E já descontando a inflação, a Petrobras deu 733%, que ainda foi muito bom. Um retorno de 23,61% ao ano. Superou até mesmo a estimativa aqui que a gente fez de a Petrobras entregar uma rentabilidade no futuro de 19,34% ao ano. Então perceba que, já sendo conservador, o retorno, o prêmio que a empresa está sendo negociada, parece ser uma atratividade muito boa. E tudo está se alinhando a favor. Petróleo desabando, Ibovespa subindo e a Petro não subiu, dado de que ela tem uma representatividade grande no índice. A empresa, né, segue com uma geração de caixa muito robusta. Agora, imagina só se o preço do petróleo voltar a subir. Aí, de fato, a ação poderia disparar, o lucro líquido e EBIT da empresa poderia disparar, inclusive o repasse de dividendos também poderia disparar para os investidores. Por isso que eu acho hoje a Petro, no caso, uma empresa interessante para se viver de renda, principalmente para você que olha para médio e longo prazo. Lembra que nada, obviamente, se trata de recomendação de compra ou de venda aqui na empresa, tá? Tá bom, Pablo, só que aí existe uma grande questão, tá? Ela não é cíclica, e se tudo isso aqui der errado, é por isso que você vai ter um asset allocation mais controlado. Você não vai colocar grande parte da sua carteira em Petro, você vai fazer ali, né, um balanceamento, de dar uma diversificada, né? E aí você vai depender de qual é o seu apetite a risco. O bom é que é uma empresa que nunca vai quebrar, porque é uma estatal, o governo sempre vai precisar, é a mesma coisa ali do Banco do Brasil, tá? É uma empresa que é um pilar na economia, sempre vai precisar existir, porque se quebrar o Brasil também vai junto. É a segunda empresa aí com mais importância no Brasil, atrás apenas ali do Banco do Brasil, tá? Então perceba que por todos os múltiplos que temos aqui, a Petrobras parece ser uma oportunidade bastante interessante. Tá bom, Pablo? Pelo amor de Deus, quantos cálculos? É muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione calcular em tempo real, que mitigue nosso risco e que traga uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Além de você ter mais de 100 ações aqui que você pode garimpar em tempo real, ela é mais barata do que o preço de uma pizza, é para sua vida toda. Então olha só a oportunidade, tá? Segundo fator, que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Sei que você tem que mover um sequer dedo para que isso aconteça, tá? E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios aqui para vocês, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará aqui, né, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você também pode se tornar membro aqui do canal, que tem tido vídeos recorrentes aí de qualidade para vocês, tá? Tá bom, Pablo, você falou, quero aí adquirir a planilha, já vou fazer aí essa aquisição, só que você não citou o grande fator de crescimento na Petro. E aí, pessoal, para você que ficou comigo até o final desse vídeo, você é merecedor, tá? O grande fator de crescimento na Petro é a margem equatorial. Pablo, que raios é margem equatorial? É um projeto que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Ou seja, pensem comigo, tá? Custo de extração da Petro caindo, demanda por petróleo subindo, a empresa dobrando a capacidade de produção e ainda por cima o preço da commodity em alta, aí o resultado da Petrobras poderia triplicar e até quadriplicar no longo prazo e hoje ser um excelente investimento. Claro que nem tudo são flores, por mais que tenha tudo isso, é uma empresa com bastante volatilidade e você vai precisar ter um estômago maior. Mas aí, de fato, né, são justamente essas volatilidades que trazem para nós
uma oportunidade mais interessante no longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se você tem Petrobras e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Detalhe que Petrobras tem sido um tema aqui muito falado no canal e vocês têm gostado. O último vídeo aqui que eu postei deu 2.000 views, esse vídeo aqui 444 views até agora, e esse outro, tomara aqui, que eu estou postando agora, pegue uma quantidade de views elevadas e que vocês gostem do vídeo, se inscrevam, tá? Se inscreva, é muito importante, que eu vou perceber que de fato está tendo aí, né, um retorno por parte de vocês, esses vídeos que eu gravo pensando em gerar valor exclusivamente para vocês. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!